Ofensiva diplomática e retórica do presidente Lula contra Donald Trump marca o encerramento da cúpula do G7 em Evian-les-Bains, na França. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, dia 17, em Genebra, na Suíça, Lula rebateu declarações recentes do presidente dos Estados Unidos. Ele também criticou o protecionismo de Washington e exigiu respeito à soberania nacional, alertando que Trump não deve se meter nas eleições do Brasil. Vamos acompanhar um trecho da fala do presidente Lula. Então, veja, eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas, é um problema deles, não é um problema meu. Olha, o embate público ganhou tração após Trump classificar o cenário político brasileiro atual como agressivo e politicamente perigoso. Palavras dele. Em resposta, o petista ironizou o conhecimento do colega norte-americano sobre a realidade do país, associando a visão de Trump à sua proximidade com a oposição. Lula disse que Trump fala muito e ouve pouco. Disse também que ele pode ter suas preferências eleitorais e ideológicas, mas deve, como se viu há pouco, ele deve respeitar a soberania das nações e não se meter nas eleições do Brasil. Pois bem, nos bastidores do encontro, Lula também foi flagrado em conversa com o presidente da Coreia do Sul, criticando o comportamento de imperador de Trump e classificando o republicano como um mau exemplo para a política internacional. Pois bem, sobre isso, vamos saber a opinião, a análise de Rodrigo Medina Zani, que é analista internacional, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Muito boa noite, professor. Um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Muito obrigado pela gentileza em atender o nosso convite. Professor, esse caminho do confronto com Washington, eu diria que esse caminho tende a fortalecer ou a isolar o Brasil no tabuleiro internacional. É um caminho que contém a influência de Washington ou acaba engessando canais de negociação comercial que já estão delicados, né, do Brasil com os Estados Unidos? Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que nos assistem. Primeiramente, eu não vejo necessariamente as declarações do presidente Lula como afrontas diretas ao governo norte-americano, senão o posicionamento da política externa que vem tendo continuidade em seus mandatos de uma posição ativa e altiva, paradigma fincado desde o exercício de Celso Amorim à frente do Ministério de Relações Exteriores. Nesse sentido, havia sim expectativas de que o presidente Lula conseguisse algum encontro com o presidente norte-americano para tratar, sobretudo, das novas tarifas a produtos brasileiros, não é, que foram recentemente anunciadas. No entanto, essa expectativa se frustrou. Não sabemos se houve esforços nessa direção, mas, terminado o encontro do G7, o encontro de cúpula, Lula veio a público para afirmar não ter solicitado nenhum encontro bilateral com o presidente norte-americano, porque já estariam em curso conversações pelas vias negociais formais, as vias ministeriais. E some-se a isso a declaração de que o presidente Donald Trump age como um imperador. O que, evidentemente, não corrobora para que uma saída em tratativas bilaterais possa ser encontrada tão facilmente. Apesar de não ter havido um encontro, houve gestos. E para a política internacional, esses gestos têm significado. Ontem, por exemplo, quando fez-se a tradicional foto de família, que é um símbolo de unidade entre os chefes de Estado que participaram da cúpula,
G7 mais União Europeia e o Brasil como convidado, não houve nenhum aceno entre os dois presidentes, aperto de mão ou coisa que o valha. O mesmo aconteceu antes de um jantar de gala da cúpula do G7, ontem mesmo, onde, apesar de posarem juntos, não interagiram entre si. Esses gestos apontam para o óbvio, que as tensões entre Brasil e Estados Unidos, por conta, sobretudo, do novo tarifaço anunciado pelo governo Donald Trump, pairam agora como espectros nessa relação. É importante aqui nós recapitularmos, né, no início de junho desse mês, novas tarifas de 25% passaram a ser anunciadas como resultado de um processo de investigação sobre supostas más práticas comerciais da parte do governo brasileiro. E desde então, somando-se aos esforços datados do final do ano passado, a propósito das primeiras tarifações contra produtos brasileiros, essa volta a ser uma das principais prioridades do governo brasileiro nas agendas de política externa. Sobretudo porque as novas tarifas, e aí o presidente Lula acerta ao dizer, têm caráter mais político do que propriamente comercial. Trata, como nós já sabemos, de uma ameaça tarifária que tem utilização na seara negocial como estratégia norte-americana, ou seja, utilizar tarifas como instrumentos de pressão em negociações comerciais e diplomáticas para obtenção de vantagens em negociações bilaterais. Por exemplo, no que concerne a terras raras, que é grande interesse dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Mas, professor, a gente viu também, tem um outro vídeo, acho que não sei se a gente tem autorização para exibir, mas é um vídeo em que Trump cruza com o presidente Lula e ele diz para o presidente Lula assim, bom trabalho. Mas logo depois Trump, né, classifica o Brasil como um país um pouco agressivo e politicamente perigoso, né? Ao mesmo tempo em que ele sinalizou dessa sinalização de simpatia pela família Bolsonaro. Pergunta ao senhor, o que Donald Trump quis dizer com politicamente perigoso, né, se referindo ao Brasil? Bom, trata-se de um posicionamento norte-americano frente ao pleito eleitoral que se aproxima. E as instituições do Estado brasileiro devem estar atentas a quaisquer possibilidades de ingerência. Não que as tarifas comerciais sejam pura e simplesmente instrumentos políticos de pressão para que se possa influir no resultado eleitoral, junto, por exemplo, do anúncio da classificação de organizações criminosas brasileiras, como o PCC e o Comando Vermelho, como terroristas, né? Há muitas outras razões imbricadas aí e que devem ser invocadas para entender o problema. Por exemplo, no que concerne às tarifas, claramente não um instrumento e extensivo a diversos outros países, que pretende limitar a concorrência estrangeira no mercado interno norte-americano frente a uma série de adversidades. Uma inflação dos preços crescente, a maior dívida pública nominal do planeta e índices de desemprego também preocupantes, se somam a razões, por exemplo, da política externa que levam as campanhas militares norte-americanas no Oriente Médio, sobretudo a guerra contra o Irã, o fechamento do Estreito de Hormuz, levaram não só ao aumento dos preços de combustíveis, mas de uma série de produtos da cesta básica do consumidor norte-americano, e isso repercutiu numa queda de popularidade bastante notável às vésperas das eleições de meio de mandato que ocorrerão agora, em novembro, onde deve ser renovado o poder, parte significativa do poder legislativo norte-americano. Os republicanos devem perder nessas eleições de meio de mandato maiorias que são importantes para que o executivo aprove as suas agendas. E é preciso frisar que, mesmo entre republicanos, Donald Trump não é mais, desde há um bom tempo, unanimidade. Então, todos esses problemas anunciam um grave grau de estabilidade interna e também dizem respeito ao fato de que essas estratégias não são necessariamente cercos políticos
ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Há outras razões implicadas aí também. E quando ele diz politicamente perigoso, o Brasil ser politicamente perigoso, é perigoso para quem? Para ele, Trump? Enfim, professor, para encerrar, queria saber do senhor o seguinte: o presidente Lula criticou abertamente a dinâmica do G7, né, afirmando que a participação de países convidados virou um samba de uma nota só, porque as decisões já chegam prontas aos países em desenvolvimento. Pergunto ao senhor, o G7 ainda se sustenta como um dos principais espaços de governança, talvez o principal espaço de governança global, ou esse incômodo vocalizado pelo presidente Lula reflete uma transição definitiva de relevância em direção a blocos como o G20 e o BRICS, né, onde as potências ocidentais não detêm esse monopólio da agenda? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se posiciona de forma assertiva no momento de redefinição da própria ordem mundial. Durante os ataques mais duros ao multilateralismo, tendo à frente a política externa norte-americana de Donald Trump, a defesa que o presidente Lula faz à frente de muitas outras vozes pela reforma das organizações internacionais, buscando um caráter muito mais multilateral e dando voz a atores até então subalternizados nessas relações, agora ecoa no próprio G7. Né? O encontro de cúpula reuniu as principais economias ricas do mundo, discutindo temas globais, a saber, economia, conflitos internacionais, a agenda climática, segurança internacional, temas que afetam a todos, né, dos centros de capitalismo desenvolvido, o núcleo orgânico do capital, né, as realidades de capitalismo dependente, a periferia do sistema mundial, destinos do mundo são ali discutidos e importantes decisões são tomadas por um grupo muito seleto de potências, a saber, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão. A União Europeia aparece como um anexo dessas realidades e o Brasil, como convidado, se posiciona não como realidade periférica, mas com altivez, né, tratando-se de uma importante... O senhor está de acordo, né? Entendendo que o senhor está concordando, está achando uma boa esse posicionamento, né? Bem colocado a fala do presidente Lula, né? Tá certo. Sim, não é um argumento novo. A defesa da reforma das organizações internacionais, a começar pela ONU, pelo Conselho de Segurança, já é um tema rebatido várias vezes, né, em diversos fóruns internacionais pelo governo Lula. Era de se esperar que um posicionamento dessa natureza também ecoasse desde a França, né, desde Evian. Bem, professor Rodrigo Zanni, muito obrigado, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa noite, até a próxima.